Olá, boa noite. Começa agora na Plena TV uma edição especial do telejornal Folha 1 com o prefeito eleito de Campos, Vladimir Garotinho. Deputado federal, ele recebeu na votação do último domingo 121.174 votos e pela primeira vez ocupará a cadeira de chefe do executivo da maior cidade do interior do estado. Quem me acompanha na entrevista com Vladimir Garotinho é o jornalista Aldir Salles, do jornal Folha da Manhã. Prefeito, obrigado pela visita. Obrigado pelo convite, Antônio Filho. Boa tarde, Aldir. A todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu começo abrindo espaço, já que o senhor veio visitando todos os veículos recentemente, mas participou de várias rodadas de entrevistas na Folha FM, no jornal Folha também, esteve aqui no nosso debate também, que foi muito visto, então eu queria aproveitar esse começo do nosso encontro para abrir o espaço para que o senhor aproveite para agradecer aos seus eleitores, e agora, na verdade, não existe mais essa divisão, né? Agora é governar para todos. É verdade, eu costumo dizer que eu sou muito grato aos mais de 121 mil campistas que me deram a oportunidade de ser o chefe e o líder da maior cidade do interior do Rio de Janeiro. Me comprometo e prometo honrar a cada um de vocês com muito trabalho, com muito comprometimento, mas que a gente deixe as diferenças políticas para trás, deixe as brigas eleitorais para trás. Agora eu sou o prefeito, estou prefeito de todos os campistas e vou trabalhar para todos eles. Olá, Antônio, Vladimir. Não tem como falar da sua eleição sem falar da questão jurídica, né? Os votos foram contados como anulados sub júdice, né, por conta da questão do indeferimento do seu vice, o Frederico Paes. Qual é a posição jurídica de vocês hoje com relação ao Frederico e a candidatura? Olha, é sempre bom reforçar o que eu sempre disse durante a eleição: o registro do Vladimir sempre esteve deferido. Acontece um pequeno problema administrativo com relação ao meu vice-prefeito, mas o que não impediu a minha vitória. Os meus votos foram contabilizados, foram totalizados, e por isso hoje eu estou e disputei tanto o primeiro quanto o segundo turno. Eu não tenho nenhuma preocupação em afirmar para as pessoas que não haverá nova eleição em Campos, como alguns tentam afirmar. Até porque quando teve a mudança de entendimento do TRE, em Campos, na primeira instância, o Frederico teve o registro deferido e já havia passado o prazo para possível substituição de candidato. Então, quando passou o prazo, ele estava deferido. A gente tem certeza que isso vai se resolver muito em breve no TSE, porque toda a jurisprudência do tribunal é favorável ao Frederico. A gente vai poder virar essa página de uma vez por todas. Agora, prefeito, esse desafio, como eu comentava, né? Falei dessa coisa da sua felicitação aos seus eleitores, ou também não eleitores. Existe justamente esse desafio agora de cativar a população com essa esperança na política. Vimos isso nos brancos nulos e nas abstenções, né? É sempre importante reforçar: o prefeito eleito não é prefeito só de quem votou nele. Ele é prefeito de toda a cidade e eu vou trabalhar para toda a cidade nos seus diversos segmentos que ela possui. A questão do voto branco, nulo e abstenção, a abstenção foi muito alta no Brasil inteiro, não foi só em Campos. Devido à pandemia, é verdade também que tem um pouco de descrença, mas foi muito também devido à pandemia. Mas essa descrença e essa desconfiança, a gente quer vencer com trabalho. A gente, com trabalho e resultado, a gente quer vencer e vai vencer as dificuldades também aquelas pessoas que hoje estão descrentes do poder público. Vladimir, você falava hoje mais cedo no Folha no Ar, na Folha FM, sobre uma possível reunião com o Rafael hoje para tratar da transição, que foi um assunto também polêmico nessa semana após a eleição, onde o Rafael disse que iria esperar uma posição da Justiça Eleitoral sobre sua candidatura para iniciar a transição. Você já tinha anunciado os nomes, inclusive do Frederico, para coordenar essa transição e também enviou um ofício à Prefeitura. Teve alguma resposta com relação a isso? Nenhuma resposta oficial quanto ao ofício das informações solicitadas pela equipe de transição. Uma lástima, porque nós temos pouco tempo e temos assuntos urgentes a tratar, principalmente por conta da pandemia. E a possível reunião que seria hoje foi remarcada para amanhã, ainda sem horário. Queria mais uma vez pedir ao ainda prefeito Rafael que tenha espírito público nesse final do seu governo e que acelere o processo de transição, porque são muitas vidas em jogo, são muitos funcionários públicos que precisam de salário em dia, que estão dependendo dessa reunião. Ou seja, toda a cidade está dependendo dessa reunião para que a gente comece o ano da melhor maneira possível. Agora, existe também, como a mídia vem divulgando, né,
e o senhor até disse hoje, mais cedo na entrevista, né, onde participou na Folha FM, essa questão de fake news, que é uma realidade que a gente tem que se acostumar, a gente da imprensa administra muito isso, né, Aldir? Com relação a secretariado. Já falaram muitos nomes, o senhor hoje comentou, inclusive na rádio, que antes é preciso fazer um estudo de redução dessa quantidade de secretarias, autarquias, superintendências que temos. Aí sim, depois é que é possível se imaginar que nome se colocar nessa pré-lista, não é isso? Eu não anunciei oficialmente nome nenhum, né? Foi ventilado por um blog, por algum veículo de comunicação, mas não existe confirmação oficial nenhuma. Eu estou acabando de fechar o organograma que eu imagino ser o ideal. Obviamente pode ainda sofrer alterações no dia a dia, no decorrer do governo, mas eu estou fechando até hoje, final do dia, ou no máximo amanhã, um esboço do que eu considero o organograma ideal para poder tocar a prefeitura, e a partir desse organograma a gente vai começar a pensar em nomes. Então não existe ainda nada oficial que eu possa já adiantar e garantir que vai haver uma redução, né? Hoje, entre secretarias, superintendências, fundações, autarquias, institutos, são mais de 45. A gente enxerga muitas sobreposições de serviços, então a gente quer enxugar para poder fazer um pouco de ajuste ali na máquina, para poder funcionar até melhor, porque quando a gente verticaliza, tem ordem e comando mais claro. Então a gente quer diminuir um pouco para poder dar poder de comando, decisão e resultado, porque no final o que importa é o resultado. Até porque são muitos cargos comissionados também, se tornando inviável, né? Na Nós crise vamos administrar reduzir. isso, né? É importante reduzir o tamanho da prefeitura, tanto no comando, porque não adianta você ter uma prefeitura muito horizontal, ela precisa ser mais vertical, quanto também na quantidade de cargos comissionados, porque a gente vai poder dar oportunidade para o servidor público de carreira ocupar função gratificada de direção. É muito importante para valorizar o profissional e para garantir a memória da administração, porque o governo passa, mas o servidor continua sempre. Vladimir, uma questão que também vai passar, independente da sua candidatura, da sua eleição, vai ser a questão da crise econômica que vai ainda nos acompanhar por um tempo. No governo de Rafael, no começo do governo Rafael, foi aprovado, inclusive, um aumento da taxa de iluminação pública, que foi bastante criticado pela bancada de oposição na época. Você pretende algum tipo de revisão nessa questão? Não, nós não vamos aumentar impostos, taxas e tributos em hipótese alguma. Não existe essa possibilidade. Em crise financeira não se aumenta tributos, né? Muito pelo contrário, se a gente aumenta tributos, taxas e contribuições, sufoca ainda mais as pessoas e acaba gerando um colapso muito maior, porque vai gerar também mais inadimplência. Então não adianta o governo querer contar com uma receita que não virá. Então a gente não pensa em fazer isso, a gente pensa assim, em aumentar talvez a base de contribuição. Fazendo regularização fundiária, fazendo refis para as pessoas que não puderam pagar, mas aumentar tributos em hipótese alguma. E também outra questão sobre revisão de contrato, sempre se fala, sobre a questão da Águas do Paraíba, que também foi um ponto bastante criticado durante esse último mandato do Rafael. Teve uma renovação, né, do contrato, a taxa de esgoto, que é a mesma, né, 50% da água e do esgoto. Há possibilidade de revisão nesse quesito? Olha, eu enquanto cidadão, Vladimir, enquanto cidadão, no ano passado entrou com uma ação judicial contra a empresa Águas do Paraíba por aumento abusivo da taxa. Ela superou a inflação, que naquele ano foi 3 e alguma coisa, ela aumentou em mais de 10%. Eu, infelizmente, não tive sucesso nesse recurso, mas o vereador Álvaro Oliveira conseguiu uma liminar contra a empresa Águas do Paraíba. Então, a Águas do Paraíba, no meu governo, não vai ter moleza. Eu quero que ela execute o contrato como está previsto e nós vamos recriar o que Rafael acabou, que é a agência reguladora dos serviços municipais concedidos, exatamente para ter uma pessoa em cima dessas concessões da prefeitura fiscalizando e exigindo cumprimento do contrato. Pois é, nós estamos falando em impostos, né? E sabemos que a cidade criou a dependência dos royalties nesse tempo todo. Isso já foi amplamente discutido nos debates, nas rodadas de entrevista, você que acompanha a mídia de uma forma geral, mas é sempre bom falar. O que seria, prefeito, uma solução, porque nós só vemos queda de participação especial vindo zerada, royalties caindo, para diminuir um pouco essa dependência que a gente acabou tendo nos últimos anos? A gente precisa de recurso novo para investir naqueles agentes multiplicadores. O que é agentes multiplicadores? Quando a gente consegue recurso novo e investe na construção civil, a gente aquece a economia e gera receita nova para o município. Quando a gente pega recurso novo e investe na produtividade, na agricultura, no agronegócio,
a gente gera emprego e gera receita nova para o município. Então, o segredo, que eu acho que não é segredo para ninguém, basta querer fazer e ter equipe qualificada e comprometida para fazer, é investir em agentes multiplicadores. Não adianta mais inchar a folha de pagamento, não adianta mais querer criar espaços na prefeitura que só vão gerar despesa. A gente tem que conseguir recurso novo para que a prefeitura seja indutora do desenvolvimento e da geração de emprego. Não tem mais lugar para a prefeitura ser cabide de emprego. Então é conseguir recurso novo para poder investir na construção civil, em obras de infraestrutura e saneamento básico e também no setor produtivo para poder gerar emprego e novas receitas para o município. É uma prioridade que podemos dizer que de 11 em cada 10 eleitores, em 11 em cada 10 campistas, é a questão da saúde. Ainda mais no momento de pandemia, com o aumento do número de casos que a gente tem visto nessas últimas semanas, quais são as principais ações que você pretende implantar logo de cara no enfrentamento à pandemia e na saúde de uma forma geral? Olha, esse é exatamente o grande motivo de eu precisar de uma transição rápida e eficaz. Mas, infelizmente, não estamos conseguindo. A pandemia é uma coisa real, a onda de casos, né, o número de casos está crescendo muito, estamos parecendo ter uma segunda onda batendo na nossa porta. A única equipe de transição, pessoas da equipe que eu anunciei, foi exatamente a da saúde, por conta da gravidade do caso, mas não estamos conseguindo ter acesso às informações. Então, eu vou tomar as medidas necessárias que forem ditas pela nossa equipe técnica da saúde, no caso da transição, mas assim que assumir o governo, da equipe da saúde, porque eu escalei o Frederico Paes, meu vice-prefeito, que é gestor hospitalar, e 2 competentes médicos reconhecidos na cidade, Dr. Geraldo Venâncio e Dr. Paulo Irano, para poder estar à frente. O líder da cidade, o prefeito, toma as decisões baseadas nas condições técnicas que essas pessoas irão nos passar. Eu peço aqui mais uma vez que o prefeito, ainda prefeito Rafael, tenha espírito público e libere a transição para que a gente possa, de uma vez por todas, tratar e cuidar desse assunto com a máxima urgência que ele merece. Olha só, a questão do transporte público foi muito debatida também e nós sabemos que o modelo atual, segundo o governo, tem problemas, eles admitem que tem, mas eles veem muitos acertos. A comunidade, até entrevistada várias vezes pela Folha, apontou muitos erros. O que fazer com esse caos desse sistema de transporte, digamos assim, em curto espaço de tempo, até porque não dá para imaginar que o prefeito, dia 1º de janeiro, vai transformar tudo num mundo dos sonhos. Olha, quem vê acerto nesse sistema de transporte nunca andou de ônibus. E além de nunca ter andado de ônibus, acho que nunca foi lá visitar o que eles chamam de terminal. Aquilo não funciona. Aquele é o terminal da humilhação, aquilo é uma vergonha. Nós vamos rapidamente acabar com os terminais, permitindo linha direta para o centro. Isso vai ser rápido, logo nos primeiros dias de janeiro, para que as pessoas possam vir do seu bairro diretamente para o centro, porque isso garante a ela rapidez, agilidade, qualidade no transporte, garante a ela também condição de empregabilidade e garante retorno de circulação de recursos no centro da cidade, porque hoje é tão difícil a pessoa conseguir chegar no centro, que muitas vezes ela prefere não vir. Então acaba o dinheiro não circulando no centro. Após essa fase de liberar as pessoas para poder virem direto ao centro, a gente vai sentar com todos os segmentos do transporte, os rodoviários, empresas de ônibus, permissionários das vans, para encontrar em conjunto um modelo que atenda principalmente a população, mas que também atenda a eles que prestam o serviço para que eles possam pagar suas contas e cobrir os seus custos. Sim, porque muitos permissionários precisaram, nessa mudança, adaptar, comprar veículos maiores e tiveram um prejuízo muito grande que não circularam. Né? Muitos quebraram, entregaram as suas linhas, tiveram que vender ou entregar para banco o seu transporte, a sua van. Isso é lamentável. Muita gente perdeu a única forma de sobrevivência que tinha. Então nós vamos permitir que ele volte a circular, volte a trazer pessoas direto para o centro e depois disso reunir com todo mundo para poder encontrar um modelo que funcione, porque esse está provado que não funciona. Vladimir, agora a gente tem esse período muito curto, né? Menos de um mês, como você falou, para a transição que não está acontecendo, mas também tem uma eleição para a Câmara Municipal. O Arnaldo Neto postou no blog dele ontem que o nome do Fábio Ribeiro, que é o presidente municipal do PSD, ex-vereador e secretário, ganhou força como mais cotado para
ser o candidato do seu grupo político para a presidência da Câmara, como que estão essas conversas internas na Câmara para essa eleição, que é importante também para o prefeito a partir de janeiro? Olha, eu procuro não me envolver diretamente, porque são poderes independentes, né? Inclusive com o poder de fiscalizar o executivo, mas obviamente que a gente acompanha de perto, porque é importante que, apesar de independentes, eles têm que trabalhar de maneira harmônica para que a cidade possa se desenvolver. Eu vejo sim com bons olhos o nome do Fábio Ribeiro, e a gente tem que levar em conta a questão da proporcionalidade. O PSD, que é o meu partido, foi quem fez o maior número de cadeiras na Câmara, fez 4 vereadores, é um nome experiente, é um nome que já foi vereador, já foi secretário. Eu vejo com bons olhos, mas eu não vou me envolver diretamente nessa questão de Câmara, porque eu entendo que é um poder independente que precisa se entender primeiro, para depois que ele se entender, escolher o seu representante como líder daquela casa, como presidente, a gente poder passar a dialogar de maneira mais aberta. Olha, no período da campanha, a gente sabe que esses assuntos mais complicados, como saúde, mobilidade urbana, são o grande destaque. Mas também não podemos deixar de falar da cultura, né? Nós temos hoje um sucateamento visível dos equipamentos culturais. Um sucateamento se dá muitas vezes pela ação do tempo, mas, sobretudo, por alguns erros realmente de gestão. Nós estamos dizendo que tudo que está aí está horrível, né? Alguma coisa há que se aproveitar. Mas, enfim, a cultura é algo fundamental. O que já existe de pensamento? Sabemos que estamos, logicamente, com teatros fechados, até que se tenha uma segurança de qualidade de saúde para que o público possa voltar a frequentar esses espetáculos, né, que são apresentados nos teatros da cidade, os museus, mas enfim, o que pensar para o futuro desses equipamentos? O Teatro Trianon, o Teatro de Bolso, o museu, as casas de cultura, o próprio CEPOP. Olha, eu vou começar de trás para frente. Sobre o CEPOP, né, a gente quer fazer funcionar o ano inteiro no CEPOP uma escola municipal de arte e cultura, para que os alunos da rede pública tenham a oportunidade de aprender arte, aprender cultura, aprender história da sua própria cidade, que é muito importante. Hoje a gente não vê essa realidade. Poucos são os municípios do Brasil que ensinam para suas crianças a história da sua cidade. A gente quer fazer isso aqui no nosso município, criando a escola de arte e cultura para funcionar o ano inteiro dentro do CEPOP. Quanto à questão dos equipamentos de cultura, a gente precisa resgatar de uma vez por todas o Palácio da Cultura, que ficou 4 anos aí em obra e que agora aí, já no final do ano, tiraram apenas os tapumes, mas não inauguraram absolutamente nada. A gente quer transformar de fato o Palácio da Cultura na Casa da Cultura de Campos, para ter ali atividades diversas durante o ano inteiro. A gente teve recentemente o Arquivo Público Municipal fechado, o Museu de Campos fechado. Isso é inadmissível, um povo que não conhece, não reconhece a sua história, não pode dar valor a nada. Então a gente tem um carinho muito especial pela área da cultura. O nosso grupo da cultura que ajudou a escrever o plano de governo são pessoas reconhecidas na cidade, pessoas competentes e gabaritadas que com certeza vão estar conosco no governo para poder dar toda a atenção que a cultura merece. Aldir, o tempo está acabando, vamos lá. A última pergunta, Vladimir. Você ganhou em 3 das 4 zonas eleitorais aqui em Campos, não ganhou aqui na chamada Pedra, na área central. Como você até no seu discurso pós-vitória você falou disso, das áreas do interior, da periferia, mas como que recuperar essa imagem, recuperar o prestígio na área central? Com trabalho. Eu acho que o trabalho que gera resultado fala por si só. Mas quando a gente para analisar os resultados, área a área, zona eleitoral a zona eleitoral, apesar de eu não ter vencido na chamada Pedra, foi a área que eu mais cresci. Metade da minha votação que eu tive no segundo turno, votação nova, foi na Pedra. Metade. Dos quase 17 mil votos a mais que eu fiz, 8 mil foram na Pedra. Então isso mostra que, apesar de eu ter perdido, eu também cresci aqui na Pedra. Mas eu quero dizer para você que é morador da Pedra, que possa não ter votado no Vladimir, que a eleição ficou para trás. Hoje eu sou o prefeito eleito e vou trabalhar muito para gerar resultado, para que você acredite que Campos vai ter um governo de verdade. Olha, estamos encerrando aqui esse nosso encontro, esperamos que o primeiro de muitos, inclusive sabemos da correria da agenda, mas esperamos pelo menos que tenhamos a possibilidade de antes, né, da definição de tudo isso, né, do rito da posse, possamos ter mais um encontro, né, e queremos desejar, lógico, né, sorte nessa situação do TSE, para que possamos ter aí sim uma caminhada numa linha mais tênue realmente nesses rumos que a cidade espera, né, a cidade precisa de um rumo, né, Aldir, de um caminho. Você que acompanha política, eu que acompanho o geral da cidade todo dia. Né? Acho que transcende a questão de nome, de eleição, a cidade precisa de seguir.
de um rumo e que precisa começar, né? São ciclos, são de 4 anos, não passa disso, então é preciso que se comece um novo trabalho, porque a cidade precisa disso. É isso. Olha, é inevitável que as pessoas comparem, né? Mas eu não vou ficar olhando para trás. Eu disse isso desde o início da campanha, ainda na convenção partidária, que se eu estava disposto a colocar o meu nome naquela época, não era para reclamar e olhar para trás. Mas a comparação ela é natural, ela é óbvia. Assim que a gente conseguir começar a apresentar resultado, as pessoas vão começar a comparar. É normal, né? Mas eu não quero ficar aqui olhando para trás. Tem uma música que diz que eu só quero saber do que pode dar certo. Campos não tem mais tempo a perder. Vamos olhar para frente, vamos trabalhar muito. É isso. Obrigado, Vladimir, pela visita. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, Aldir, pela participação. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Para você, uma boa noite.